Por agora chamamos o primeiro convidado, ele que é um grande escritor com interesse na escrita, a surgir pela necessidade de aprender e, sobretudo, para consolidar os conhecimentos da língua portuguesa. É uma prática que conserva ainda hoje e que tem levado a explorar os vários estilos, tendo já por isso conquistado muitos prémios literários. O vosso gigante aplauso para Amadou Daffé. Eu avisei. Bem-vindo, Amadou, bem-vindo ao Conversas ao Sul. Amadou, começaste a escrever porque a língua portuguesa para ti era quase uma língua desconhecida. Tu cresceste sem a língua portuguesa no teu contexto familiar, no teu dia-a-dia, e é sobretudo quando vais para Bissau para estudar que percebes que a língua portuguesa pode ser um instrumento importante de integração e desenvolvimento académico. Bem verdade. Ainda hoje, no meu local de trabalho, de vez em quando cometo gafes que me fazem lembrar precisamente que eu não tive a língua portuguesa como a língua materna. Portanto, tive que aprender o português e nessa tentativa de aprender o português acabei por estar a publicar livros e, portanto, já o faço com imenso gosto e continua a ser um desafio. Todos os dias aprendo, mas acho que escrever não é porque tenho dom, nem é por uma missão. Mas eu escrevo para consolidar os meus conhecimentos. É um dom e é um talento, porque tens ganho vários prémios com a língua portuguesa. Mas pensas em que língua? Pensas em português? Eu continuo a pensar... Eu acho que hoje em dia já estou ali na fronteira. Já não penso tanto em crioulo, não é? Para escrever. Mas não consigo totalmente, relativamente, sobretudo quando estou a pensar naquilo que eu escrevo, porque eu escrevo a realidade cultural guineense. Certo. Portanto, quando estou a pensar a realidade cultural guineense, estou a pensar em crioulo. É curioso que eu estava a ver uma série esta semana, A Princesa Espanhola, e a mãe da Princesa Catarina de Aragão diz à princesa: quando fores para o Reino Unido tens que sonhar em inglês. Para ela demonstrar que tinha realmente um domínio muito grande da língua inglesa. É verdade. Sonhar não conseguimos controlar, mas conseguimos controlar as histórias que contas. Sim. E estas histórias que contas são histórias importantes, que alertam para flagelos que a sociedade guineense ainda hoje atravessa. Sim. Neste último livro, A Cidade que Tudo Devorou, abordas aqui temas que são extremamente sensíveis, que falam do narcotráfico na Guiné-Bissau e das questões essenciais ao estabelecimento da paz e ao desenvolvimento do país. Certo. Este é um assunto que ainda é fraturante na Guiné-Bissau. Este é, e por cima disto tudo passa depois de uma outra... Isto tudo, aliás, passa por cima de outra realidade que é gritante, verdadeiramente gritante. Continua a Guiné a relatar, mas não de forma conveniente, o desaparecimento de crianças em todos os cantos da Guiné-Bissau. As escolas continuam a não funcionar, os hospitais continuam a não existir quase. Portanto, por cima disto tudo, o país se afamar com o narcotráfico, um Estado que se apropria de negócios de droga, é indescritível. Mas é um país que está a tentar lutar para mudar essa imagem e os sucessivos governos, pelo menos assim o apregoam, que tentam fazê-lo e que existe essa necessidade de alterar essa ideia, sobretudo num Estado que não produz droga, que não vende droga. Sim. E que é apenas um veículo de passagem do tráfico de droga. Portanto, daí a considerar um narco-Estado. Existe aqui alguma dualidade de critérios. Mas olhando para este flagelo, sobretudo das crianças, não se acautelando o futuro dos mais novos, não se estará a hipotecar o futuro da Guiné-Bissau a longo prazo? Eu não sei se já não estará hipotecado esse futuro desde a data ou desde a altura em que o próprio ideólogo da nacionalidade guineense e cabo-verdiano foi assassinado. Porque de lá para cá, eu hoje estive na apresentação de um livro do Mário Beja Santos, que é um ex-combatente português que esteve na Guiné e que deixou raízes, afetos e que até hoje não se esqueceu da Guiné. Portanto, eu consegui enquadrar aquela obra, Memórias de um Combatente Português na Guiné, que se afeiçoou a Guiné e nunca mais se esqueceu, que hoje continua à espera desse passo que a Guiné deve dar depois da independência. E é curioso eu ter percebido que é o português que foi lá e que está à espera desse passo, como são todos os outros que viram a independência acontecer, como o Tony Checa ou Abdoulaye Sylla, que têm obras que demonstram essa frustração, essa lamúria que continua a pairar. Esse não cumprido, não é? Que acaba por estar na memória de todos. Desde a independência que a Guiné, infelizmente, não avançou e... Mas, Amadou, os parceiros da Guiné têm sabido ajudar o país nos momentos decisivos. E quando falo em parceiros, falo dos parceiros de língua portuguesa.
Têm sabido estar presente nos momentos decisivos? Presentes estão, mas impotentes, porque nós só ajudamos quem está apto a receber a nossa ajuda. E acho que o problema da Guiné é não estar preparado, não estar organizado, por forma a que as intervenções possam fazer sentido. Não é possível ajudar um sistema do ensino que não tem infraestruturas, que não pensa a escola, que não reconhece a importância da escola. Não há como ajudar um sistema de saúde que não está implementado no país. Portanto, é difícil ajudar quem não está preparado para receber as ajudas. Os livros infantis podem ser uma forma de fazer algum caminho para chegar aos mais novos, para os alertar para as questões que são importantes? É esse o paradoxo daquele país. O problema é que tudo o que se produz para a educação, para preparar as gerações vindouras, não tem como repercutir-se. Porque o sistema não funciona. Não há como produzir livros infantis, porque depois eles não são lidos. É preciso alterar todo o sistema por forma a que depois possamos começar a escolher pontos por onde possamos intervir. O problema é que esses pontos é que não existem. Mas quando a diáspora guineense é tão forte e tem trabalho feito, como é o teu caso, e reconhecido não só como escritor, mas permite-me a expressão como ativista, e quando a diáspora assim é vista, certamente não dá para fechar as portas a esses contributos e esses alertas que são feitos, como estamos a fazer aqui esta noite. Há que fazer esse caminho. Há um ditado português que diz: água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Talvez um dia. E estando os olhares centrados para as questões importantes na Guiné-Bissau, talvez as coisas mudem um bocadinho a forma como estão a acontecer. Falava-te dos livros infantis, sei que se é um projeto futuro que estás a desenvolver, escrever para os mais novos, na esperança que certamente que esses livros cheguem à Guiné e cheguem a todas as crianças da Guiné. Certo. É uma escrita muito diferente de tudo aquilo que estás habituado a fazer, de quem pega em Flor Bela Espanca ou de quem escreve romances densos e profundos. Escrever para os mais novos é uma espécie de catarse, de libertação de temas tão densos? Sim, sobretudo a obra de que falas nasceu precisamente de uma circunstância que não é de todo imaginável. Eu tinha ido a um retiro com uma família e havia lá no meio dessa família uma criança tão encantadora que é a Nonó Gonçalves, e ela começou-me a contar histórias. Eu permiti-me mergulhar no mundo dela e tentei explorar esse mundo dela que acabou por dar numa obra que talvez um dia possa vir a publicar. E, de facto, o desafio é o outro. O desdobramento que temos de fazer para nos colocarmos na alma, na mentalidade de uma criança para escrever uma obra infantil acho que não é fácil. É quase todos os trabalhos de escritores acho que é o mais difícil. É quase um regresso às infâncias e tornar simples as coisas complicadas é também um desafio por isso. Exato. Mas não só esse desafio será colocado esta noite, tenho outros. E gostava de saber qual é o teu próximo livro. Tenho um conjunto de hipóteses sobre as quais tu podes escrever que levarão a chancela da edição do Conversas ao Sul. Aceitas este desafio? Aceito.